Olá, internautas que acompanham o site Toledo News. Eu sou Kelvin Polassi e nós estamos de volta para mais uma entrevista hoje com a voz um pouquinho debilitada, mas vamos conversar com vocês, trazendo um convidado especial, o vereador Gabriel Baerle, aqui do município de Toledo, ele que vai falar um pouco sobre o seu mandato, perspectivas de futuro, cenário político aqui do nosso município. Gabriel, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Obrigado pelo convite. Todos vocês do Toledo News. Fica feliz de poder estar aqui e participar e dar informação para a população. Gabriel, para começar essa conversa, dos seus projetos que teve mais destaque foi o projeto ali da fibromialgia para trazer benefícios para essas pessoas que são acometidas por essa doença. O que dá para falar desse projeto e dessa sua luta com essas pessoas? Exatamente, Kelvin. Esse projeto da fibromialgia, a gente conseguiu implementar direitos a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis aos olhos da sociedade, porque só elas sentem aquilo que carregam consigo. E a população muitas vezes não consegue enxergar, porque ela é uma doença silenciosa. Então nós fizemos uma legislação que é uma das primeiras no Brasil, inclusive, criando esses direitos a essas pessoas, trazendo essa dignidade e qualidade de vida. Eu acredito que todas as legislações têm que pensar são nesses pontos. E para esse pessoal da fibromialgia, a gente também criou essa legislação pensando na qualidade de vida e nos seus direitos. E juntamente a isso, inclusive, essa defesa se prolonga. Então, nós tivemos recentemente aprovado na Câmara Municipal a questão das carteirinhas da pessoa com deficiência, né? A carteira da pessoa com deficiência, que justamente traz essa dignidade da pessoa ter ali o seu direito resguardado. Porque, como eu disse, falta bom senso em algumas pessoas que às vezes duvidam que aquela pessoa tem o transtorno do espectro autista, tem o reumatismo crônico, que foi uma das questões que nós implementamos nessa legislação, o próprio fibromialgia, que também fizemos uma emenda e colocamos nessa legislação. Então, são formas e projetos que a gente consegue resguardar os direitos e trazer a dignidade às pessoas que têm essas doenças, esses problemas silenciosos aos olhos da sociedade. Essas pessoas que têm esses problemas de fibromialgia já estão tendo acesso a esses benefícios? Sim, já estão. Por exemplo, hoje o pessoal que tem fibromialgia e que tenha dificuldade de locomoção, o próprio reumatismo crônico que tenha dificuldade de locomoção, pode ir até a guarda municipal, fazer a sua plaquinha para usar as vagas PCDs, por exemplo, para que elas possam estacionar mais perto dos locais onde elas vão. Também a questão de preferência em filas, de banco, filas em geral. Então, todos esses direitos estão resguardados. Inclusive, nessa legislação, a gente acrescentou as diretrizes que devem se seguir no tratamento dessas pessoas. Porque, por exemplo, da fibromialgia, do reumatismo, não se consegue fazer um tratamento com apenas um médico, um especialista. Eu preciso de vários outros especialistas para que ela tenha uma série de atendimento multidisciplinar para que ela seja realmente atendida na sua integralidade. Porque a fibromialgia, ela não tem um diagnóstico em si, ela precisa de um diagnóstico multidisciplinar, de vários médicos afirmando que aquela pessoa tem a fibromialgia. E digo mais, a população não sabe quantas pessoas que têm realmente essa doença. Pode ter certeza que tem alguma pessoa do seu círculo de amizade que está à sua volta, que tem a fibromialgia, e você não sabe que que a fibromialgia, como eles mesmos dizem, é aquela dor intensa o tempo inteiro, é como se o corpo estivesse sempre inchado, doendo, então é algo que se carrega para a vida e muitas pessoas, ao fazer esse tratamento, conseguem uma qualidade de vida melhor, mas passam a vida inteira sentindo dores que a gente não tem ideia quantas pessoas sofrem com isso. A gente sabe que no SUS, não só em Toledo, mas no Brasil todo, a consulta com especialista é um dos problemas mais complicados. E como você falou, a pessoa que tem fibromialgia tem que consultar, tem que ter o acompanhamento de vários especialistas. Como fazer isso se tornar mais acessível para esse público com políticas públicas? Justamente, que a gente buscou e era uma das reclamações das pessoas que nos procuraram e que a gente acaba representando, levando a fibromialgia, é de dar voz a ela, de dar voz à fibromialgia, que inclusive ela sofre preconceito de alguns do meio médico, inclusive, que tem alguns que não acreditam que ela existe. Então,
dar voz a isso, trazer à tona isso, acho que é uma forma de garantir que essas pessoas sejam enxergadas por esse pessoal e que esses atendimentos sejam sempre garantidos como o SUS deve garantir a todos. Então a gente buscou trazendo essas diretrizes e levando essas diretrizes também ao SUS de Toledo. Essa que é uma legislação, uma das poucas legislações que existem no Brasil de fibromialgia, está aprovada aqui em Toledo, mas agora também está sendo discutido isso a nível nacional. No Congresso Nacional há um projeto também dessa natureza, discutindo a fibromialgia, e que eu tenho certeza que esse acesso, essa voz a essa comunidade, dessas pessoas que têm essa doença, esse problema, com certeza será ampliado e o atendimento do SUS vai ser melhorado. Outro projeto e outro assunto que está muito em debate atualmente é a questão da segurança nas escolas, por conta desses problemas dos ataques que a gente teve, vários ataques em vários locais do país. Como você enxerga esse problema? E você também foi um dos parlamentares aqui em Toledo que trabalhou com um projeto nesse sentido. Se puder falar um pouquinho do projeto e do problema em si. Exatamente. Esse é um dos assuntos que a gente é mais cobrado lá na Câmara Municipal, em todos os políticos em si, que chocou a sociedade não só em Toledo, mas no Brasil. Então, aquele sentimento de insegurança está presente nos pais. A gente precisa trazer à tona projetos para discutir esse assunto. Eu apresentei 3 dos 5 projetos que tramitam na Câmara sobre esse assunto. Nós montamos uma comissão especial da segurança escolar, na qual eu sou presidente dessa comissão, e nós estamos fazendo um trabalho de compilar todos esses projetos em um único projeto, porque a gente tenha um único projeto de segurança compilado e que será apresentado pela Câmara Municipal ao Executivo. O próprio prefeito já deixou isso bem claro, que vai atender o que a Câmara Municipal decidir. E assim, Kelvin, uma das coisas que nós temos como unanimidade de pensamento ali dessa comissão é que nós precisamos de um agente de segurança em cada unidade escolar, em cada CMEI. Por quê? Precisa de gente preparada para agir naquele momento que acontece o problema. Agora, é importante dizer que quando a gente trata de segurança escolar, a gente não está falando só de ataques que podem acontecer como em Blumenau, mas também estamos falando de furto, estamos falando de uma violência, de um estupro, que essas pessoas que são especialistas em segurança, que são pessoas treinadas, conhecem a realidade e conseguem ter esse controle e proteger nossas crianças e adolescentes. Então, a gente precisa dessa pessoa pronta para agir, e é isso que os pais querem, é isso que a gente escuta nas ruas, é ter essa pessoa que cuida da segurança, porque a gente não pode colocar mais uma responsabilidade no colo dos professores. O professor tem que cuidar da educação das crianças e dos adolescentes. Agora, quem tem que cuidar de segurança é esse agente especializado, seja ele um segurança treinado, seja ele o guarda municipal ou um policial. Então, nós estamos montando justamente esse projeto que é na prevenção e na ação, mas também é um projeto, um deles, que é o que eu apresentei, que nós também vamos colocar nessa lei, é o projeto que cuida da parte de treinamento das pessoas para, num plano, construir esse plano de ação, um plano de quando acontecer aquele momento, as pessoas saibam o que fazer. Então é importante construir isso, é importante construir dentro desse mecanismo, nessa legislação, treinamento para para prevenir possíveis ataques. Então, um acompanhamento psicológico, inclusive, de quem está ali convivendo na comunidade escolar com aquela criança ou aquele adolescente que tem um comportamento diferente. Então, a gente precisa construir tudo isso, criar uma cultura de segurança escolar, e a gente acredita que essa legislação que nós pretendemos aprovar na Câmara logo vai ser bem construída para isso, para que essa cultura de segurança escolar possa começar a ser construída aqui em Toledo, e a gente virar referência nessa questão. E como organizar para a contratação desses profissionais? As contratações seriam individualizadas, seriam por uma empresa, os guardas municipais, PMs em horário de folga poderiam participar? Como que funcionaria? Sim, o que nós construímos é da seguinte forma. Nós gostaríamos que a Guarda Municipal tivesse o efetivo suficiente para estar em todos. Então, nós estamos discutindo, primeiro, que seja a Guarda Municipal, que seja possivelmente alterado aquele TAC de 2018 das horas extras para a Guarda Municipal, para que eles possam fazer esse trabalho.
em seguida, não o podendo e não tendo efetivo suficiente, seja feita a contratação de serviços especializados de segurança, como está nas escolas particulares, praticamente todas, se não todas aqui no município, tem esses seguranças 4 ou 5 dentro das escolas e cuidando dessas crianças, desses adolescentes, e não sendo dessa forma de contratação, autorizando também o pagamento de diárias aos policiais, sejam civis, militares, penal, como também a questão do exército, enfim, todos esses agentes de segurança terem a possibilidade de estar ali trabalhando. Então, o que a gente quer é que tenha um agente de segurança, pelo menos por escola, seja guarda municipal, seja por segurança especializada, ou seja, nesse pagamento de diárias. Porque a gente precisa realmente dessa pessoa preparada para o combate, preparada para prevenir, não só o ataque, mas também alguns tipos de violência que podem acontecer no colégio. Não adianta a gente se enganar e achar que câmera vai salvar alguma coisa. Por exemplo, a escola de Blumenau tinha câmera, né? Então, mas o cidadão foi lá, deu tempo de fazer muita coisa, e a gente também não pode se enganar que só o agente vai resolver, mas o agente vai estar lá pronto para agir. Por exemplo, se tivesse um agente lá naquela escola em Blumenau, pode ter certeza que pelo menos 1 ou 2 vezes ele tinha salvo. Por quê? Porque ele estava ali para agir naquele momento. Porque são questões de segundos que precisa de gente preparada, porque o choque, na realidade, o choque que as pessoas sentem quando acontece momentos como esse, só quem está preparado para conseguir agir. Um problema que a gente vê nesse sentido em Toledo e em outros locais é a questão da estrutura das instituições de ensino. A gente vê muros baixos ali, locais vulneráveis a algum tipo de ataque, furto, algo nesse sentido. Tem como trabalhar para melhorar essas estruturas, para trazer mais segurança estrutural aos alunos? Sim, essa é uma cobrança que a gente, inclusive, faz sempre ao executivo e que tem sido feita ao longo do tempo, esses investimentos da infraestrutura. Justamente nos muros, às vezes muros que estão até quebrados ou que precisam de uma reforma, a Secretaria de Infraestrutura está cuidando disso. Todas as escolas hoje, escolas de CMEIs têm o interfone, então você só entra se identificando. Essa é uma ação importante. Todas as escolas têm hoje o botão do pânico, que foi agora implementado. Tem também a patrulha escolar, da guarda municipal, que não tem o efetivo para colocar um em cada local, mas que está fazendo as rondas preventivas, se colocando à disposição da comunidade escolar. E também a instalação de câmeras, porque, como eu disse, as câmeras, elas na verdade são aliadas aos agentes. Então, a pessoa está ali acompanhando e vai ver alguma movimentação que pode acontecer ali dentro, que pode ser evitado. Então, esses investimentos na infraestrutura também são importantes e têm acontecido ao longo do tempo, e essa é uma cobrança geral nossa também, e dos pais. Os pais que estão cada vez mais acompanhando esse processo da comunidade escolar. Sempre, claro, tem um e outro que não acompanha, mas é uma cobrança que a gente faz, inclusive, que os pais possam acompanhar. Olha o celular do filho de vocês, com quem eles estão conversando. Hoje a internet a gente vê a ponta do iceberg, mas lá para baixo, você sabe, tem Deep Web, tem outras questões, e o mundo está cada vez mais complicado. Então, os pais precisam estar atentos ali, em casa, na educação da criança, e precisam também participar da comunidade escolar para que esteja cobrando essas mudanças, tanto de infraestrutura como de pessoal. Nós temos APMFs hoje, que já nos procuraram na Câmara, que querem saber se há legalidade da APMF bancar um segurança para que esteja lá dentro da escola. Por quê? Porque os pais estão se sentindo inseguros em deixar suas crianças, seus filhos nas escolas, nos CMEIs, e a gente precisa dar essa sensação de segurança, dar essa segurança de verdade a eles, colocando gente capacitada lá dentro. Outro tema sensível aqui para Toledo e para o Paraná como um todo é a questão do pedágio. A gente já tem aí conversas avançadas para o novo modelo, já teremos ali a licitação, as conversas para o primeiro lote em breve. Como que está essa questão? Você foi um dos parlamentares aqui da região que foi um dos que se posicionou mais fortemente contra. Como que está essa questão? A praça entre Toledo e Cascavel já é uma realidade? Ainda dá para lutar contra? Como que está essa questão? Bom, esse modelo do novo pedágio se resume em uma palavra: vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo.
e o que vai acontecer. Lá em janeiro de 2021 foi o primeiro político do estado do Paraná, e principalmente do Oeste, a dizer não a esse pedágio entre Toledo e Cascavel, logo que a imprensa trouxe à tona todo aquele estudo que estava sendo feito de uma forma não transparente com a comunidade. Logo em seguida já montamos uma frente parlamentar com 16 municípios, com seus vereadores de 16 municípios, fui o líder dessa frente. Nós fizemos movimento ali em sede Alvorada, com vigília para chamar a atenção das autoridades, com um evento trancando, inclusive, por 5 minutos a nossa BR, chamando a atenção das autoridades. Por quê, Kel? Porque é uma vergonha, mais uma vez, o povo pagar por aquele trecho. Aquele trecho já está duplicado. Para começar, já está duplicado, pago com o dinheiro dos impostos da população. Segundo, o que vai trazer de benefício um pedágio ali? É um pedágio de manutenção. Então, meu amigo, o pedágio de manutenção não passa de R$2, R$3. E o que está se falando é R$7, R$10. Começou lá com 10, a gente começou a briga, foi para 7, né? Alguns hoje falam em 5, mas vamos colocar na mediana, 7. Se acontecer uma obra nesse lote 5, que está a pedágio de Toledo e Cascavel, pode se colocar num degrau tarifário de 40%. Ou seja, em pouquíssimo tempo, R$7 pode virar 11. Aí se coloca mais a inflação, ele vira 12. Ou seja, pedágio barato não existe da forma que está sendo feito no Paraná. E o povo paga mais uma vez. Por quê? O que nós pedimos, inclusive, nesse projeto, nunca foi nos colocado, nunca foi nos aberto. Quais são as obras que então virão para Toledo, já que estão colocando Toledo e Cascavel? Quais são as obras? Não existem obras. A gente fala, abre a caixa preta do pedágio. Abre a caixa preta do pedágio. Não existe obra em Toledo. Toledo não está sendo beneficiado nem um pouco com isso. Aliás, Toledo está sendo mais prejudicado, porque Toledo fica ilhada sem a BR-467. Fica ilhada. Toledo precisa dessa BR para fazer o escoamento da sua safra. Nós temos uma parceria com Cascavel muito grande no quesito de educação. São polos universitários, tantos estudantes e professores que fazem esse trajeto diariamente. Nós temos uma parceria muito grande, não só em Toledo e Cascavel, mas regional, desde o grande industrial ao pequeno comerciante que usa aquela BR. Nós temos na saúde, a gente faz campanha em Toledo para fortalecer o Sion, para fortalecer a UPCAM. E aí como ficam nossos pacientes que vão fazer esse tratamento lá em Cascavel? Vão ter que pagar 10 para ir, 10 para voltar? Você acha que todo mundo tem condição? Não tem condição. E quem que vai pagar a conta é o cidadão. Não adianta falar. Porque todo esse valor, esse custo que Toledo, que os industriais de Toledo, que o comércio, que os produtos serão jogados no preço final, para o consumidor pagar. Então quem paga a conta 3 vezes é o consumidor. Porque ele pagou a conta com o imposto quando foi duplicado, ele vai pagar a conta da ida e da vinda de Toledo e Cascavel, que são cidades irmãs, totalmente interligadas, e tantas pessoas que trabalham diariamente, inclusive, entre essas duas cidades, e no produto final. Então, é uma vergonha o que está acontecendo. Há tempo ainda assim de lutar. A gente precisava de uma movimentação, inclusive, maior, posicionamentos mais claros dos políticos, inclusive, e de quem tem a caneta na mão, lá naquele início daquela luta, que a gente participou. Eu participei de todas as audiências públicas que aconteceram, tanto da Alep como também da audiência pública da NTT, da Agência Nacional do Transporte Terrestre. Então, a gente fez todo esse debate, mas provavelmente muitas pessoas vão só acordar quando estiverem construindo e arrecadando dinheiro do povo de Toledo, do povo de Cascavel, do povo da nossa micro-região, para investir lá do outro lado do Paraná com o nosso recurso. Então, a gente precisa abrir o olho e ir para cima, porque essa guerra ainda não acabou. Tem como trabalhar para onerar menos essas pessoas, os cidadãos que utilizam essa rodovia com frequência, para talvez uma taxa menor para essas pessoas, para os estudantes, para os trabalhadores, para os empresários que utilizam essa rodovia?
Nós participamos, Kevin, lá na Agência Nacional de Transporte Terrestre, com o secretário nacional, inclusive. Participamos eu, o prefeito Beto, o prefeito Paranhos, outras lideranças, como o Rainer Zelasco, o pessoal do Sindicato de Transporte, o presidente da Associação Comercial de Toledo, Associação Comercial de Cascavel. Enfim, estivemos lá em Brasília justamente buscando, se não a retirada desse trecho, se não a mudança desse trecho, até porque o pessoal estava irredutível para retirar esse trecho, até porque é um dos trechos que mais vai arrecadar. Nesse lote é o trecho que mais arrecada. Olha o movimento que nós temos todo de Cascavel. Então eles são irredutíveis, não tem como tirar. Como é que vai tirar? Claro, ali está o lucro desse lote. Então, a gente pediu, se não a retirada, que se faça outros tipos de mudança. Por exemplo, tratamento de saúde, escola, quem trabalha todos os dias, que tenha esse desconto, que tenha esse passe livre, né? A gente fez uma série de pedidos. Uma das sugestões que eles nos colocaram lá era usar Toledo, esse trecho Toledo-Cascavel, como uma fase de testes, inclusive da questão da tarifa, de quanto você mais usa, mais desconto você tem. Então, se num dia você paga 7, no outro você vai pagar 6, no outro 6,50, R$6, 5,50. Então, essa tarifa que vai abaixando. Agora, com a mudança do governo federal, foi por água abaixo toda essa discussão que a gente teve lá no passado, mas a grande verdade é que, independente de qualquer mudança, não é justo esse pedágio entre Toledo e Cascavel, e a gente não vai parar de lutar e de brigar e de estar à frente dessa briga, porque a população não aceita pagar mais uma vez esse trecho. É uma notícia, uma informação até que nos pegou de surpresa. Ontem foi a questão do hospital regional, agora a licitação homologada. A empresa vai ter 30 dias, a prefeitura, para organizar o contrato e ter a assinatura com a empresa que fará a gestão do hospital, e depois mais 90 dias para o início dos atendimentos. Como que você viu toda essa situação? E você foi também visitar uma das unidades lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O que deu para ver dessa estrutura, do atendimento dessa empresa? Dá para confiar? Vamos ter um bom atendimento aqui? Olha, uma coisa que a gente pode dizer é que agora o Hospital Regional vai abrir as portas. Eu, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Toledo, fico feliz e estou otimista quanto a essa questão. A gente foi em uma comitiva lá no Rio de Janeiro, fomos em São Gonçalo visitar o Complexo Hospitalar Alberto Torres, que é a referência em trauma na América Latina e que é gerida por essa instituição, o IDEAS, que vai assumir o nosso hospital regional. Então visitamos uma UPA, que eles também fazem a gerência, e também o Instituto do Cérebro. O que nós vimos lá nos deixou muito feliz mesmo. Sabe por quê? Porque além do que eles nos falaram e além do que eles nos apresentaram, a gente teve a oportunidade de ali, entre as reuniões e entre a visita, conversar com o pessoal que estava sendo atendido, conversar com o cidadão que trabalha nessas unidades, e que a gente perguntou, vocês estão recebendo tudo certo? Sim, às vezes até adiantado. Como é que está sendo o atendimento? Está sendo ótimo, que a gente é muito bem atendido. Nós vimos lá um cidadão que chegou com um trauma, perna quebrada, se eu não me engano, e com 30 segundos foi atendido. Então, esse atendimento está sendo referência lá. A gente sabe que havia um preconceito muito grande quando a gente falava em organização social, porque lá atrás, né, teve alguns problemas, inclusive o Rio de Janeiro, e é por isso que a gente foi lá, inclusive. Só que há 3 anos o IDEAS tem assumido muitas questões da gestão de saúde do Rio de Janeiro. E há 3 anos o Rio de Janeiro vem sendo destaque na saúde nacional. O IDEAS, lá para vocês terem uma noção, eles gerem 48% da saúde do Rio de Janeiro. Então a gente está falando de gente que tem expertise e que nos pareceu muito bem intencionados. Eles têm mais de 20 unidades hospitalares, fora as UPAs que eles gerem, e que eles fazem a gestão tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e agora eles querem fazer essa gestão aqui no município de Toledo, no nosso hospital regional, para abrir as portas. Eles querem usar Toledo como modelo para abrir as portas, inclusive, para as organizações sociais no Paraná, e a gente entende
que o hospital regional vai finalmente abrir e que vai finalmente atender a nossa população. Para você ter uma ideia, nós temos 8 salas de cirurgia lá, então nós vamos ter algumas vocações, como por exemplo a questão de ortopedia. A gente tem gente que fica quebrado lá na UPA depois de um acidente, de um trauma, 10 dias, 14 dias, idosos. É uma vergonha, um descaso o que acontece com a nossa saúde depois do primeiro atendimento. O primeiro atendimento é feito com perfeição, mas a hora da cirurgia, também da cirurgia eletiva, as filas são imensas, são filas de 2 anos, 3 anos. Então a gente precisa, e a gente vai conseguir através do hospital regional, talvez até zerar algumas dessas filas, vai conseguir acelerar. Se imagina, são 8 salas de cirurgias e os médicos recebendo por produtividade, um hospital de portas fechadas, que significa que não fará o atendimento o primeiro atendimento, mas que terá um controle total de cirurgias. Então eles vão conseguir produzir e acelerar essas filas e dar esse atendimento digno à população. E para a gente informar também a população, o que acontece agora, são 30 dias no máximo para até assinar esse contrato, e a partir do dia que é assinado esse contrato, tem até 90 dias para a empresa iniciar gradativamente, claro, os atendimentos no hospital regional. Esses são os próximos passos e o Hospital Regional de Toledo vai abrir e vai atender a população. Então a expectativa é de bom atendimento para a população local e regional. Com certeza. O que nós vimos lá no Rio de Janeiro me surpreendeu. Me surpreendeu porque é uma saúde 100% SUS e de altíssima qualidade, que muitos hospitais particulares não têm. Não tem. Então, o que a gente viu é um investimento que deve ser possibilitado através dessa concessão onerosa, que inclusive é um edital inédito no Brasil, que está sendo usado de modelo. Eles mesmos falaram para a gente lá, o edital de vocês é difícil, complicado, porque o ônus é todo nosso. Então você vê como foi construído em várias mãos. A gente tem que parabenizar o prefeito Beto, o vice Ademar, Secretaria de Saúde, o pessoal que cuida da licitação. Nós, vereadores, acompanhamos todo esse processo e a gente acredita que finalmente vai ser feita uma boa gestão, que inclusive o Estado vai cumprir com a palavra de pactuar as AIHs, permitindo essa sustentabilidade desse hospital com o pagamento de leitos de AIHs para os atendimentos, que inclusive o Opera Paraná possa acontecer ali dentro, que as cirurgias possam realmente acontecer e o atendimento digno às pessoas possa ser colocado. O que a gente pode falar é o seguinte: a saúde de Toledo será antes do Hospital Regional e uma após o Hospital Regional. A gente vai viver um novo momento da história e Toledo, que já é referência no atendimento básico, também com certeza será referência no atendimento de cirurgias eletivas e cirurgias que precisam ser feitas com urgência. Entrando no cenário mais político agora, a gente vê em Toledo já há muitos anos 2 grupos mais hegemônicos, principalmente nas eleições majoritárias, que é o grupo do Progressistas e o grupo do prefeito Beto. Como você vê esses 2 grupos e de que forma isso impacta no trabalho dos vereadores e no seu trabalho em si também? Exatamente. Historicamente existem esses 2 grupos, mas o que a gente vê na história, inclusive recente do país, é que a gente está passando por uma transformação. Por exemplo, não são mais as maiores coligações que ganham uma eleição. Não significa você ter a maior coligação para ganhar uma eleição. Exemplo disso é as últimas 2 eleições nacionais, a última eleição municipal. Então, o que a gente tem visto e tem construído é que esses próprios 2 grupos, como os outros grupos, tenham diálogo. Agora, a gente não precisa de um grupo paralelo a eles para mudar. O que eu sempre falo é que a gente precisa, tem elementos básicos que a gente tem que existe na política, que é você fazer a política em coletivo. Você não faz a política sozinho. Não adianta você querer ser uma terceira via e fazer a política sozinho. Não. Você tem que ter a capacidade de dialogar com os divergentes, de você construir, inclusive com esses grupos que estão nessa hegemonia de poder há tantos anos em Toledo, construir em conjunto. É assim que a gente vai mudar
e vai se atualizar, vai entrar nessa dinâmica de mudança que a política tem exigido. Então, a gente tem feito esse trabalho no União Brasil, tem buscado fortalecer o partido, não para ser uma terceira via, mas para construir, para ter protagonismo dentro de grupos, dentro da coletividade. Acho que é isso que nós precisamos buscar. E é isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas têm o vitimismo de que é uma terceira via, que quer massacrar pelos dois grupos, mas não é assim. Você precisa ter, para você ser político, você precisa ter a capacidade de dialogar, você precisa saber que a política se faz em grupo, não faz sozinho, só com as suas ideias. Mas você tem que ter a humildade de sentar numa mesa e de saber que aquela tua ideia pode não ser tão boa, como aquela tua ideia pode ser boa. Você tem que ter personalidade, e é isso que nós queremos fazer do União Brasil. Estamos montando esse grupo com personalidade e com humildade, para que a gente possa sentar, discutir e seguir os melhores caminhos para Toledo. Acho que é assim que nós vamos construir um futuro diferente que já está sendo apontado pelos últimos anos da política nacional e inclusive municipal. Você é um parlamentar que é caracterizado por se posicionar muito nos assuntos mais variados lá na Câmara, mesmo nos assuntos mais polêmicos, e isso gera os benefícios. Muitas pessoas passam a gostar do teu trabalho, a te procurar para contribuir em determinadas ações, mas isso também gera um ônus, que são as críticas das pessoas, hoje muito fortes também nas redes sociais, as pessoas criticando muito. Como você lida com as críticas, com os elogios? Como que você lida com essas situações? Uma coisa que eu aprendi na política é que você tem que ter posição. Independente, e quando eu digo posição, eu não estou falando de direita ou esquerda ou centro. Eu estou falando de ter posição, opinião sobre os assuntos. Se for para eu me esconder, né, colocar meu nome à disposição, entrar, a população confiar em mim e me esconder nos assuntos, seja ele polêmico ou não, é melhor ficar em casa. Se eu estou na chuva, é para me molhar. Então, se eu tiver que me esconder, eu boto meu chapéuzinho, vou para casa e vou viver minha vida particular, cuidar das minhas coisas particulares, das empresas e tudo mais, advogar. Mas não, se a gente está ali no espaço público, colocado pela população, é nosso papel e dever se posicionar. Então, eu sempre digo, o político tem que ter posição. E eu repito, quando eu falo posição, não é esquerda ou direita. É ter opinião sobre os assuntos, conseguir debater e conseguir dialogar. Então, a gente sabe que tem o bônus, tem o ônus, mas é muito da minha filosofia de vida, inclusive particular, mas também como pessoa pública, é de que a posição é inerente ao meu trabalho, precisa ser colocada à posta, e acredito que eu tenho personalidade. Talvez isso desagrade algumas pessoas, inclusive outras lideranças, mas ter personalidade é importante desde que você saiba dialogar. Repito, falei várias vezes dialogar, e essa palavra de dialogar, é porque isso é o que a política precisa: posição, personalidade e diálogo. Você não precisa fazer tudo aquilo que você pensa, você tem que colocar na coletividade e buscar os melhores caminhos. Política se faz no coletivo, a vida se faz no coletivo. Então, continuo me posicionando, tendo personalidade para dizer não, para dizer sim, para dar minhas opiniões, porque se for para ficar me escondendo, prefiro ir cuidar das minhas coisas e viver uma vida particular e não pública. Agora a gente tem mais ou menos 1 ano e meio de mandato até o final dessa legislatura. O que dá para esperar dessa reta final, vamos dizer assim, do mandato do Gabriel? Qual vão ser as principais pautas, as lutas, os debates dessa reta final de mandato? Olha, a gente tem buscado sempre apresentar legislações, mas legislações que tenham algum sentido, benefício para as pessoas, qualidade de vida. A gente vai continuar nessa luta e nesse trabalho intenso no Legislativo. Desde que eu entrei, Kelvin, em 2017, eu sou o vereador que mais fiz relatórios dentro da Câmara Municipal de Toledo. O que são os relatórios? São os estudos dos projetos de lei. Todos os projetos de leis, antes de ir ao plenário, passam pelas comissões, onde cada projeto é designado um relator. Eu fui o vereador que mais fiz relatórios até hoje. Ou seja, nossa assessoria, junto conosco, a gente estuda todos esses projetos, e acho que é aí o ponto que eu sempre disse, desde que eu iniciei na política, que eu ia ser um legislador de verdade. E assim cumpro o meu papel. Sou um dos que mais apresento projetos,
com que mais faço relatórios e como a gente disse anteriormente, não fujo dos debates, tem assunto, eu me posiciono, agradando A, desagradando B, mas essa forma que eu acredito de fazer política e de fazer a diferença na vida das pessoas através do nosso trabalho na Câmara. Acho que muitos resultados nós já conseguimos apresentar, mas nós temos ainda esse 1 ano e meio para apresentar ainda mais resultados e jamais nos esconder dos debates que estão por vir, que são grandes, que os desafios são grandes e a gente sente isso já no nosso dia a dia, com as cobranças das pessoas e com o nosso cenário tanto nacional como local. Você é um político jovem ainda, uma pessoa muito jovem, já está no seu segundo mandato como vereador. O que dá para esperar do futuro do Gabriel na política? Continuar tentando o cargo de vereador? Pensa em voos mais altos, vice-prefeito, prefeito? Quem sabe se colocar como deputado estadual, federal no futuro? O que você pensa para frente na política? Tenho vontade de construir, sim, um futuro na política. Disputo essa próxima a vereador novamente. Acho que tenho muito o que fazer ainda na Câmara. Acho que, inclusive, impedir legislações ruins e debater boas legislações. Acho que acredito que tem muito ainda o que contribuir na Câmara. Mas, claro, a gente tem que construir um futuro. Muitas pessoas nos pedem na rua que a gente faça esse papel. Então, eu me sinto na responsabilidade, inclusive como vereador mais jovem dos últimos tempos no nosso município, de ser cobrado e de trazer a juventude ao debate e de trazer a juventude junto comigo e a população de enxergar de maneira diferente a política, de ser um político dinâmico, né? O que eu sempre falo que não há a nova e a velha política, há a boa e a política boa e a política ruim. Então, a gente tem que construir junto com a coletividade, junto com as pessoas, um caminho lá na frente. Tenho vontade no que a população desejar que eu concorra e desejar que eu atue, eu estou à disposição. Por isso que entrei muito cedo na vida pública, com 19 anos fui candidato, com 20 anos assumi a cadeira na Câmara Municipal. Acredito que cresci muito nesse tempo e acrescentei muito, inclusive, nesse tempo. Os números mostram isso, tenho sido participativo e acho que tenho uma vida inteira pela frente para construir com a comunidade de Toledo. Se fosse, não é uma questão de ambição pessoal, porque a ambição, o que nos custa a política pública, estar na vida pública, tem um custo muito grande, inclusive para a nossa família, que sente essa questão. Mas quando a gente tem sonhos, quando a gente tem vontade de fazer as coisas diferente do que a gente viu, a gente precisa estar participando ativamente naquilo que a gente faz. E a minha paixão é a política. Sempre fui apaixonado por política, desde criança, com 7 anos ia no comício, com meu tio, acompanhava debates, todo mundo achava engraçado com 7 anos, 7, 8, 10 anos, assistindo debate de prefeito, de governador, de presidente, assistindo jornal, sempre inteirado na política. Volta e meia, com 12, 13 anos, meu pai ficava em casa assistindo TV Senado, assistindo TV Câmara. Então, é uma vivência que é um amor que vem há muito tempo, porque é utilizando a política pública para fazer bem a vida das pessoas, para mudar as realidades que a gente vive. E eu acredito, na minha filosofia de vida, que é só participando ativamente que a gente consegue mudar tudo aquilo que nós desejamos que mude. E a política é dinâmica e a gente sabe que pede coisas diferentes para o futuro. Gabriel, para encerrar esse bate-papo, o espaço está aberto para deixar aquele último destaque do seu mandato, dos projetos, dos debates que estão por aí, que estão por vir. Eu fico feliz pelo convite, agradeço vocês do Toledo News por abrir esse espaço, inclusive, de informação à população, e quero dizer à população que eu estou à disposição. Nós, como a Casa de Leis e os vereadores, nós temos feito um trabalho diferenciado nesse mandato. Temos apresentado diversas questões, feito grandes debates, e a gente quer que a população nos procure. A gente está à disposição. Muitas vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Como vereador, a gente não tem o poder da caneta na mão, eu sempre falo isso. Quando tem alguma coisa que a gente não consegue resolver, mas que a gente está lá, está lutando, se dedicando integralmente a esse mandato, porque é um propósito, não só um compromisso com a população, mas um propósito de vida
não só meu, mas como de todos que estão, da maioria dos que estão na política. Então, cobre seus vereadores, estejam participativos. Nós temos um orçamento de 800 milhões, e mais de 800 milhões no nosso município. Ano que vem, provavelmente, nós vamos bater 1 bilhão de orçamento no nosso município de Toledo. Então, veja o quanto de política pública é possível fazer. E a gente precisa fazer a política pública para quem precisa. E o meu mandato está à disposição para isso, para a qualidade de vida das pessoas, para lutar pelos direitos das pessoas e para construir coisas boas para o nosso município. Gabriel, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, conversar com o nosso público, conversar com a população de Toledo. Nosso agradecimento. E eu que agradeço. É sempre importante a imprensa livre, democrática e que abre esse espaço com muita responsabilidade. E Toledo News tem sido referência nisso em Toledo. A gente fico muito feliz e honrado em participar aqui com vocês. Hoje nós recebemos o vereador aqui do município de Toledo, Gabriel Baierle, ele que falou um pouco sobre os seus principais projetos na Câmara de Vereadores, o seu mandato, o futuro, os principais projetos ali sendo debatidos em nosso município, vários assuntos. E essa e outras entrevistas ficarão disponíveis no nosso site, lá no www.toledonews.com.br, também nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, no @site Toledo News, também no nosso canal do YouTube, lá tem outras entrevistas, tem o nosso podcast, Tô no Pod. Já aproveitem, se inscrevam lá, ativem o sininho das notificações, que vai ter um conteúdo muito legal. Peço desculpas pela voz, hoje atrapalhou um pouquinho, mas a gente tentou aqui trazer conteúdo para vocês, um bate-papo ali com informações, e nos vemos em breve. Até mais.